Mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria. E hoje temos um oráculo semanal muito especial com essa lua nova em Caranguejo. Vamos falar do dia 17 de julho até dia 23 de julho e abrir caminhos para falar primeiro dessa lua nova em Caranguejo, que marca agora realmente o início desse segundo semestre e de uma nova jornada. Mas temos que assentar algumas informações antes de pensar no novo. Essa lua nova em Caranguejo entra nessa tarde de hoje e ela tá entrando no grau 24 de Caranguejo. E o grau 24 de Caranguejo, ele tem o símbolo de uma ilha. Então, é muito importante a gente, principalmente nesse início, assentar as informações básicas, as nossas necessidades básicas individuais, para que a gente possa integrar os nossos papéis dentro da comunidade. As nossas comunidades, ou seja, os grupos dos quais fazemos parte, as nossas relações, as nossas parcerias, são temáticas fundamentais para dar esse salto no processo evolutivo. E cada um desses lugares tem aspectos emocionais, tem uma natureza emocional, tem uma natureza psíquica em comum. Então a gente se junta, a gente vai se relacionando, se conectando com aquelas pessoas que a gente tem algum tipo de ressonância. E para que esses papéis dentro das comunidades, dentro dos nossos relacionamentos, seja realmente efetivo, prazeroso, acessível e parte da nossa evolução, a gente precisa integrar, então, essas necessidades, essas prioridades básicas individuais. Então, esse já vem sendo aí nas últimas semanas, mas agora essa semana a gente tem esse marco realmente para dar início a esse processo de ressignificação. Então, a lua nova em Caranguejo, ela vai trazer esse ponto já conectado com algo que eu venho preparando essa temática aqui nos últimos encontros e lives e assuntos que permeiam, que é esse ingresso dos nódulos lunares, a mudança do eixo. Agora a gente também, entre hoje e amanhã, a gente entra nesse processo de assentar novas informações através do nosso destino, eixo, Áries e Libra. Então, mais um reforço para as temáticas de relacionamento. E a gente vai conectar isso também. A gente está desde 18 de janeiro de 2022 no eixo Touro-Escorpião. Os nódulos lunares, eles trazem essa configuração para marcar os eclipses. Então, de 18 de janeiro de 2022 para cá, a gente vivenciou as mudanças através dessa estrutura de Touro e Escorpião. Situações relacionadas à matéria, ao prazer, à ressignificação, à desconstrução, à transformação de coisas estruturais. Muita coisa mudou na estrutura e agora a gente dá esse novo salto para se conectar com esses agentes do destino através do nosso coração, da nossa individualidade, para então ir de encontro para essa força nas relações. Então, tem muitas coisas que passam a ser descobertas a partir de agora. Essa lua nova, então, ela tá ali conectada com essa mudança também dos eixos nodais. E isso é muito forte. Buenos dias para quem está chegando, para quem vai assistir depois. A questão, então, é que o novo, ele começa dentro.
E aí a gente já tá há algumas semanas sentindo esse despertar interno para algumas situações. Opa, preciso trazer uma atenção para isso. Olha quanta coisa mudou desde então. E na base, nas raízes, na nossa história, dentro desse templo interno, dessa casa, dentro dos nossos baús, dentro das caixas, no fim da faxina, no rezo de uma vela acesa, é que a gente vai captando essas informações, porque só vai seguir aquilo que permanece dentro de casa. Esse é um contexto, uma configuração muito importante para essa alunação em Caranguejo. Então, o que a gente tem à nossa disposição? Aonde é que a gente está colocando o pé? Num território de descobertas que são primordialmente internas, para então passar para esse processo externo. E aí eu estava aqui fazendo o ancoramento dessa leitura oracular e resolvi trazer algumas coisas que eu tinha escrito aqui sobre essa energia do nosso fundo do céu no mapa, né, da casa 4, da simbologia de Caranguejo. Então, tudo isso tem uma qualidade, uma frequência que a gente encontra quando a gente sai de um lugar de inconsciência para descobrir que a gente compara aquilo que nós somos com aquilo que nós nos chocamos, com aquilo que nós vamos de encontro. E nos tornamos alguém aos olhos daqueles que nos cercam. Então, nossa primeira construção de autoimagem, de autoestima, ela é formada a partir das características e dos olhos e das percepções familiares, depois sociais, depois das relações que vamos construindo enquanto adultos. E aí chega nesse momento de lunação em Caranguejo, de mudança de eixos pegando esses termos de relacionamento, e a gente precisa parar e assimilar aquilo que aprendemos, que recebemos através das nossas raízes e fazer alguns questionamentos, fazer algumas descobertas nesse novo território. O quanto a gente se ocupa profissionalmente para não se ocupar da gente mesmo. O quanto a gente se ocupa com assuntos externos para não se ocupar das nossas próprias raízes. Quão identificados nós estamos com o externo a ponto de perder esse contato com o interno. Isso tem sido um assunto muito recorrente, essa questão de não estou tendo tempo para terapia, não estou tendo tempo para acompanhar determinados assuntos que eu sempre gostei de estudar. E essa questão do tempo, ela está intrínseca, porque é uma percepção do quanto estamos ou não presentes, o quanto valorizamos ou não essas raízes, onde nós estamos, o nosso próprio território interno. Então é muito importante que a gente olhe e acenda essa visão para aquilo que está no nosso território e entenda que tem atmosferas, camadas, naturezas emocionais e psíquicas que nos deram uma base para a sobrevivência de muitos fatores e que nesse momento, para que a gente esteja mais alinhado com o nosso coração, com o nosso destino, a gente precisa rever isso através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações e percepções, que muitas vezes funcionam e atuam como regulações biológicas para nos manter integrados de forma estável, mas é o desconhecido, é o que a gente não conhece, é o que a gente ainda não viveu, é para aquilo que a gente ainda não nasceu que dá realmente sentido para as experiências. É esse campo mediador entre o eu e o externo que realmente conta a nossa história. Então,
esses registros todos, eles ficam no nosso campo eletromagnético, eles permeiam as nossas escolhas, inclusive as nossas escolhas de como a gente se relaciona. E quanto mais a gente vai se tornando consciente das origens dessas atitudes diante, primeiramente, dos nossos pais e depois, então, dessa temporada de escola e depois do social e depois enquanto adulto, onde imaginamos que tomamos nossas decisões e escolhas independentemente, quanto mais consciente a gente se torna, melhor a gente consegue escolher que arquétipo, que personagem realmente está atuando ali, dentro dessas polaridades e dentro desses aspectos que ficaram enraizados ali na primeira infância. Ele está dizendo, bem isso, sempre digo, se cada um cuidar de si, dos filhos, da família, não haveriam hospícios, orfanatos e asilos. Pois é, o básico. E o que está acontecendo hoje, né? Dentro dessa agenda que a gente está vivendo, dessa programação, não se fala mais da importância disso. Os assuntos todos, as ideologias todas, elas estão puxando, criando um esforço contínuo para que a gente rompa com coisas extremamente valorosas, aonde a nossa natureza emocional psíquica fica completamente vulnerável para qualquer tipo de manipulação, porque afinal de contas, esse contexto que está sendo criado pela agenda vigente dessa Matrix agora é que a gente precisa simplesmente virar robozinhos, não é? Trabalhar 24 horas, entender de todos os assuntos, não perder nenhuma informação, ficar ligado na tomada, feito uma bateria humana. E uma bateria humana não tem família, não cuida dos filhos, não precisa fazer nada que tenha que aprofundar, que tenha que se conectar dentro. Então, quanto mais a gente é chamado para fazer aquilo que o externo propõe, aquilo que é o modelo agora, aquilo que é o formato, mais emaranhado a gente fica lá na nossa primeira infância, mais emaranhado a gente fica nas nossas sombras, menos contato com a nossa imagem interna e com os nossos valores a gente tem. Porque, afinal de contas, assim a gente não sabe o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Então, sem questionar nada, você vira apenas um produtinho. E essa atmosfera do lar que segue ressoando, ou seja, dos nossos traumas, das nossas dificuldades, dos nossos gatilhos, limitações e percepções tão guardadinhas, escondidinhas, essa dinâmica, ela também vai revelar como que a gente como que guardamos nesse sentido de embrulhar e entregar para a vida o final das situações. Ou seja, o insight a gente sempre vai escolher finalizar um relacionamento, finalizar uma situação, romper com alguma história, finalizar até mesmo uma faxina, né, um processo de limpeza, de acordo com a nossa consciência dessa natureza emocional e psíquica. É uma resposta, como tudo iniciou lá atrás. Quanto menos consciente, mais essa resposta é automática, mais ela é permeada de traumas e situações emaranhadas. E quanto mais consciente, melhor a gente consegue finalizar situações. Por que é tão difícil compreender isso? Porque vem toda uma carga que não é daquela relação, vem toda uma carga que não é daquele contexto de trabalho, de todos os nossos pontos de antes não trabalhados. Por isso que, apesar de a gente estar entrando aqui numa mudança de eixo nodal, numa alunação em caranguejo, onde tudo parece estar pronto para o novo, para essa abertura de caminhos,
a gente entra nesse ponto onde a gente tem que se permitir primeiro mergulhar e buscar auxílio para a gente confrontar realmente com essa necessidade de que precisamos de recursos para fazer isso, de ferramentas terapêuticas, de manutenção de hábitos que algumas experiências da vida mostram tão necessárias. Então, tudo que nos desperta para essa casa interna nos harmoniza com esses registros também do nosso emocional tão infantil e da nossa relação com quem veio antes, ancestralidade, os pais e todas essas dinâmicas. Então, é claro que aqui eu tô dando apenas uma pincelada para fermentar esses insights aí, porque a forma como nós vamos, de fato, finalizar situações que estamos vivendo está intrínseca a esses assuntos que não ficaram conscientes no nosso emocional. Por isso, é um processo de ressignificação. Se o novo, então, começa dentro, esse cenário, ele vai trazer realmente descobertas de aspectos muito plutonianos, até porque toda essa configuração vai mexer muito com essas estruturas plutonianas. Esse processo todo, ele vai marcar situações que a gente foi vivenciando em camadas desde 2008 para cá. Então, coisas que a gente deixou uma lacuna, situações que ficaram mal resolvidas, não ditas, malditas, mal entendidas, todos esses aspectos precisam ser ressignificados a partir dessa soltura emocional. Caraca, né, Karina? Então aí já vai fazendo algum sentido e você mesmo vai puxando para entender que a sua natureza emocional e psíquica, por mais que se apresente com essa intenção de mudança, com essa intenção do novo, com essa intenção de se abrir com coragem para viver a vida a qual você sente que tem maior significado, antes tem este território para ser mexido e descoberto. Então, a gente ainda vai ter bastante tempo para falar sobre essa dinâmica dessas energias plutonianas, ou seja, mais sombrias, mais profundas, mais escuras e tão poderosas quanto aquilo que está na superfície, e também sobre esse processo todo dessa lunação em Caranguejo, que até a próxima lua nova tem muita consistência e traz muitas demandas internas para que a gente lide com o externo de uma forma mais consciente. E aí já deixei ancorado então as nossas cartas do oráculo semanal propriamente dito. Temos mais uma vez um cenário com a carta da cura vibracional prática e nada melhor do que despertar. Despertar é a carta do cenário da semana. Então vamos acordar? Não só acordar, mas despertar? Vamos fazer a leitura então dessa carta? Despertar. Você pode agora despertar integralmente dos sonhos inconscientes e subconscientes que teve. A luz amor dentro de você conhece o seu ser. Agora é hora de você conhecer a luz amor como uma energia kundalini que sobe da base da sua espinha, passa pelos chakras e sai pelo topo da sua cabeça e pelo ponto entre as sobrancelhas. Esse também é o despertar da criatividade. Trata-se de um chamado de despertar para viver quem você realmente é. Você pode ver agora as muitas maneiras pelas quais tem estado adormecido e vivendo apenas parcialmente. Esse sono está sendo interrompido agora e isso pode estar perturbando você. Abra-se para essa realidade maior, mesmo que ela lhe pareça chocante. É hora de perceber que essa vida é muito mais multidimensional e vibrante do que você jamais imaginou. Desperte o máximo possível.
pois você contém todo o corpo da natureza no seu corpo. Energize-se com o raiar do dia e sinta-se mais forte. Desperte para a realidade. Visualize e sinta o despertar como um raio da divindade na tempestade da confusão. O despertar diz: desperte dos sonhos e atinja a consciência lúcida. Transforme a inconsciência na consciência completa de todos os aspectos do seu ser. E ao final da carta, a afirmação: eu estou despertando para as imagens e energias ocultas e estou disposta a deixar que elas destruam qualquer visão de mundo estreita que eu tenha. Só para afirmar isso precisa de um pinguinho de coragem. Eu estou despertando para as imagens e energias ocultas e estou disposta a deixar que elas destruam qualquer visão de mundo estreita que eu tenha. Ai, mas e se a visão de mundo estreita que eu tiver for a única que eu tive até agora? Tchau, adeus. Pelo menos faça isso com essa intenção de acordar realmente para aquilo que você não está vendo. E eu digo assim, que os movimentos de maior transformação que eu já vivenciei foram aqueles que no meio do olho do furacão eu olhei para a situação e falei, eu quero ver o que tem aqui. E esse querer ver o que tem aqui, esse despertar para a realidade, essa simples, não tão simples, vontade de acordar, de tirar os véus da ilusão, de parar de querer ficar levando uma situação adiante, principalmente se a gente está aqui nos termos de relacionamento, e acordar e ver que aquela realidade que tá ali, vindo por intuição, vindo por sonho, criando conflito, é aquela que você precisa encarar, é aquilo que também vai puxar você para entrar na linha, porque a condição que nós nos colocamos para lidar com a maioria dos conflitos é naquela condição de uma visão estreita. Não, eu só vou ver por aqui porque eu só quero lidar com isso. Se você só quer lidar com isso, você continua criando mais disso. Então, tá na hora de ressignificar e de descobrir para despertar. E esse descobrir, ele não é confortável, é mexer nas caixinhas do porão, né? Aquele monte de coisa que nós mesmos guardamos e pensamos, uma hora eu acho que eu vou precisar disso aqui, eu vou guardar aqui, e aí eu tenho meu depósito, e eu guardo, e uma hora isso precisa ser limpado, liberado, transformado, transmutado e encaminhado. Então, nesse processo todo de encaminhamento é que a gente tem esse despertar, porque é muito bonito, muito fofinho a gente ficar falando sobre despertar de consciência, sobre despertar da nova era, sobre estou desperto porque eu enxergo a manipulação da realidade, eu conheço as agendas da nova ordem mundial, eu conheço como tudo isso funciona, eu leio, eu estudo, mas não integrou nenhuma dessas necessidades dessa natureza emocional e psíquica. E aí as situações começam a vir e a pipocar mesmo, pra gente acordar, e não só acordar, despertar. Então, esse processo todo é que desperta a nossa criatividade, porque aí quando a gente passa a olhar, a encarar a situação de frente, agora eu estou vendo, eu estou enxergando, aí você abriu espaço também para criar outras situações, outras escolhas, outras condições, outros caminhos. A partir do momento que eu enxergo as coisas como elas são, eu também enxergo como eu posso criar caminhos para lidar com elas como elas são. Que eu tenho outras infinitas possibilidades de lidar com isso. E aí vamos ver qual é o conselho, então, do baralho de Maria Padilha. Este tão amado que nos acompanha e nos traz aqui sempre temas voltados para nossos processos emocionais. Aí a gente tem a carta do casamento. Ah, mas como assim? Carta do casamento. Primeiro, o nome dessa carta é o véu da noiva. Véu. Dentro deste contexto,
Lua nova, mudança de eixos nodais, carta do despertar. O que a gente tem aqui como um conselho? Primeiro, tirar o véu que envolve projeções nas parcerias. O véu da noiva, nesse contexto aqui, ele é aquele lugar, né, de aqui eu estou imaculada. Cada hora que eu passo a mão assim, fica tudo vermelho, né? Aqui eu estou imaculada, eu não olho para a situação como ela é, eu olho através do véu daquele papel que eu assumi num contrato emocional. Então, este processo, ele vai ser bem dual. Então, cada um vai ouvir essa informação como faz sentido. Como a gente está num processo de transição, realmente, nesse território de descobertas, quem está em relacionamentos, sejam afetivos ou de amizades ou sociais, que estão prestes a romper, tá na hora de primeiro tirar esse véu, né? Para que haja realmente uma consciência do porquê o rompimento, para que a separação, por que é necessário fazer esse corte, por que é preciso romper essa sociedade, por que é preciso deixar esse caminho que você veio caminhando. Então, vai envolver parcerias e contratos. E aí você vai para outra parte. Não estou no processo de cortes ou já fiz os cortes. Então, você vai olhar para as uniões que você já tem, olhar sem esse véu. Para as propostas que você está prestes a aceitar sem esse véu. E sem esse véu, você se abre para surpresas, para possibilidades, inclusive, de chamados para se unir a uma outra situação, a uma outra fonte, a uma outra esfera, uma outra comunidade, a uma outra relação, para além dos véus. Então, tanto numa situação onde você esteja se encaminhando para uma separação, quanto você está se encaminhando para uma união, é para além dos véus. E aí, muito interessante a gente olhar para costura que isso faz com todo o nosso contexto astrológico, para a demanda que isso nos traz, nesse sentido de que o novo realmente só vai começar dentro, então eu preciso entender a minha motivação interna para fazer isso. Não que, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque fulano é assim, porque fulana é assim, por isso eu preciso tomar essa ou essa decisão. Não, tem algo ali dentro e muito mais antigo, digamos assim, que tá fazendo essa motivação. E aí, temos lá a nossa mochilinha, toda semana a gente vem com a mochilinha para descarregar e colocar algo novo para o nosso aprendizado. Semana passada, a gente recebeu uma chave nas nossas mãos para abrir e fechar algumas situações. E veja só que interessante, eu embaralhei bem o meu baralhinho cigano. E a chave aqui está como aquele item que a gente vai descarregar da mochila. A chave voltou. Usamos a nossa chave, não usamos, não interessa, a oportunidade de usar essa chave aqui já foi. O que a gente faz quando a gente tira uma chave da nossa mochilinha, do nosso bolsinho aqui, e entrega? Significa que você já teve o tempo para fazer algum tipo de abertura e fechamento nessa última semana, você já conseguiu ali discernir, discriminar, iniciar ou desligar alguma coisa. E se você só desligou essa situação internamente, foi suficiente. Alguma coisa já foi feita com essa chave. Então, quando a gente deixa... Aqui me vem a metáfora de quando a gente entrega a chave de um apartamento, de uma casa, né, que foi alugada. Aí você vai entregar de volta aquela chave, você não tá mais morando lá, você entrega a chave de volta. Então, essa entrega da chave significa aquele assunto, naquela camada, já foi resolvido. Você já entendeu o que você precisava entender ali daquele aspecto. Já fez os desligamentos necessários. Mesmo que esse desligamento tenha sido energético. Aqui para mim acabou. A situação ainda tá rolando. Mas internamente você já entendeu que acabou. Então, não adianta ficar estendendo muito
Esse processo de desligamento, não, eu preciso continuar me desligando, eu preciso de mais um tempo, eu preciso... Não, você já tomou algum tipo de decisão interna. Então agora o foco é a cruz. Primeira informação que a gente tem dessa cruz, tá? Vamos olhar para essa parte simbólica. A cruz, ela faz esse lugar também de encruzilhada. Essa conexão vertical com horizontal, do espírito com a matéria, aonde a gente realmente entende que tem um espaço-tempo X para as coisas começarem e terminarem. E que a gente tá aqui com essa carta na posição de direcionamento para a semana. Então, lá vamos nós incansavelmente para mais uma etapa desse processo de finalização. Coloca aí na tua mente, o que na última semana, de alguma forma, você já tomou essa decisão de que não, isso aqui chega, ou até mesmo, não necessariamente um relacionamento, mas de um determinado caminho, de um determinado jeito de fazer as coisas, você tá olhando e falando, isso aqui não funciona, isso aqui tá me desgastando de alguma forma, então eu preciso fazer de uma outra forma. E essa outra forma é olhar para as opções que você tem essa semana. Olhar para as finalizações que você precisa fazer, que às vezes não está direcionado, alinhado com esse assunto principal, mas que permeia esse assunto principal. Entender que as soluções, elas são sempre espirituais e elas aparecem conforme a gente aprende a lição. Ah, eu entendi. Ah, eu estou vendo. Então, a solução, ela é colocada de encontro. Lembra? Se na horizontalidade a gente está fazendo a nossa parte, cumprindo as nossas tarefas, fazendo aquilo que precisa ser feito, a informação ela desce, o download ele chega e a solução se manifesta. Então, a gente tem que entender realmente esse aprendizado de lições como algo muito individual, mas que vai trazer essa contraparte para as nossas relações e para aquele fluxo de comunidade, de coletivo no qual a gente está inserido. Outra simbologia da carta da cruz é o fim de um karma. E eu sempre trago essa ideia de que a gente precisa olhar para o karma sem tantos dogmas, ou seja, já pagou o preço? Então vai, segue reto toda a vida, vai logo, vai para frente. O fim de karma tem muito mais a ver com a ideia de um final de um contrato emocional. Muitas vezes, os maiores emaranhados são contratos emocionais e psíquicos, acordos que foram feitos lá no início, muito antes da gente ter consciência, e que eles chegam a um fim. E quando este contrato chega no seu prazo de validade, encerra-se o karma, ou seja, você já pagou o preço. Você já entendeu, você já viu o que funciona e o que não funciona para você, então deixa essa situação ser liberada. Para de querer comprar mais karma numa situação que já encerrou. E aí, para isso, você precisa ter, bom, se eu me desvinculo aqui, eu preciso ter um objetivo. Eu preciso entender o que vai me fazer continuar num outro cenário, numa outra configuração. Tudo precisa ter uma finalidade. Eu estar aqui conversando com vocês todas as segundas-feiras tem uma finalidade. A gente criar dinâmicas no nosso cotidiano tem uma finalidade. Eu buscar fazer as coisas da forma como eu faço precisa ter uma finalidade. Cada ação precisa ter uma finalidade. Não é essa loucura de um resultado para o outro e para os externos, para que você se convença de que isso e aquilo. Lembre-se, é só uma consequência. Porque quem paga o preço sempre somos nós individualmente. Então, esse objetivo, essa finalidade, ela precisa ser encontrada. Então, se isso não está claro da finalidade de você fazer as coisas da forma como você faz, você vai precisar de energia para descobrir. Vai precisar de um tanto a mais de energia positiva para isso ser descoberto. Então, o que acontece?
Se nessa semana você começa a sentir uma queda de energia, uma baixa de energia por conta dessas provações, as situações começam a ficar intensas dentro e fora, o que a gente faz quando a gente tem uma baixa energia, uma queda de energia, uma energia negativa instalada na nossa programação? Seja temporal ao longo da semana, por motivos variados, seja por conta de um pensamento de como as coisas deveriam ser e não estão sendo. Isso gera uma carga negativa. A gente precisa só colocar uma positiva. Então, para lidar com essa situação de encruzilhada, de cruz, você precisa encontrar meios de colocar mais energia positiva dentro do dia, de fazer realmente coisas que têm uma finalidade de aumentar essa energia positiva. E aumentar com consciência de que pode ser que quanto mais complicada a situação esteja, mais próxima do fim, ela também se mostre. Maior é a liberação. Quando a gente recebe uma carga muito densa, muito grande, dentro de uma condição, de uma área da nossa vida, a gente também entende que a liberação ali é grande, que é antigo aquele negócio. Que aquilo ali está se condensando para que na hora que seja liberado, abra muito espaço. E o que você vai fazer com esse espaço liberado? Qual é a finalidade de abrir espaço? Qual é a finalidade da mudança? Outro símbolo também da cruz é essa conexão, como se fosse o cordão umbilical da vida com a fonte. O cordão umbilical da vida também pode ser esse espaço conectado com o tempo das coisas, com esse tempo divino. Então, todo esse processo realmente ele tem uma extrema importância para ser ressignificado. Muitas vezes a decisão que podemos tomar nessa semana, as compreensões que podem vir, elas vão clarear, vão trazer muitas surpresas, porque lá no início, quando você ainda falava sobre essa separação, esse corte, essa finalização, era por uma outra questão. E agora você já vê que tem uma atualização interna ali para isso acontecer. Então, muito que bem, todas as informações estão aqui na mesa. Falei da alunação, dessa força dos eixos nodais mudando aqui também entre hoje e amanhã. O novo começa dentro, e aí vem esse cenário do despertar, com o conselho do véu. Deixamos, entregamos a chave e recebemos essa cruz que também, ó, fazendo esse movimento, entendemos aqui que é uma medida de proteção. Esse é um último insight. Muitas vezes a gente recebe um processo de uma oportunidade, né, de finalização e que não tá tão fácil, rápido, reta, direta como a gente gostaria, mas também é um sentido de proteção. Talvez num outro momento que a cruz já tenha saído aí nesse oráculo, eu tenha trazido isso e eu achei importante para finalizar aqui. Entender esse tempo e espaço, esse espaço-tempo e as complicações como também proteções. Você não faz ideia do que você está sendo protegido, do que você está sendo resguardado para você poder ressignificar e fazer todo esse processo ser realmente um agente do seu destino. Então, vai olhando com calma para isso, para que essas descobertas, elas realmente tenham essa força de te despertar para ser quem você é. Não simplesmente resolver as coisas até onde o seu olhar limitado alcança, porque nós somos seres multidimensionais. E assim como tem toda uma burocracia, uma dinâmica para as coisas acontecerem aqui, nessa dimensão, também acontece nas outras. Então, tem coisas que vão sendo assentadas e vão sendo resolvidas em várias dimensões, até que a gente possa instalar uma nova programação e agir através dela, com as solturas realmente feitas através do nosso coração. Besitos e uma ótima semana para vocês. Graças a quem acompanha sempre aqui. E seguimos sempre avante. Até semana que vem.